Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e hoje vou fazer um vídeo único. Portanto, o vídeo de hoje consistirá em apresentar aqui os álbuns que, fugindo aos meus gostos musicais, aos meus géneros musicais preferidos, são álbuns que eu gosto muito mesmo. Portanto, quem acompanha o canal, os meus amigos sabem que eu sou uma pessoa bastante eclética no que diz respeito à música, mas já há géneros musicais e eu concentro muito ali dentro do pop rock e as suas variantes, mas há géneros musicais que eu não evito mesmo, nomeadamente o heavy metal e coisas assim mais pesadas. Portanto, hoje irei trazer aqui 12 discos que, fugindo aos meus gostos musicais, aos meus estilos musicais preferidos, são álbuns que eu de facto gosto bastante. Começando então aqui pelo primeiro de hoje, portanto, os primeiros três serão de hard rock, está bem? Mas o primeiro de hoje, estou à vontade, quem acompanha o canal, eu já o disse várias vezes aqui, é daquelas poucas bandas de hard rock que eu sempre gostei. Portanto, o primeiro é os Led Zeppelin, com o seu fantástico Led Zeppelin 1 de 1969. E estou sempre à vontade em falar aqui de Led Zeppelin, porque sempre tive uma apreciação grande por Led Zeppelin. Foi daquelas poucas bandas mais pesadas que eu sempre gostei. E este é dos meus preferidos dos Led Zeppelin, claramente. Portanto, o seu álbum de estreia. Portanto, o primeiro de hoje é os Led Zeppelin, com o seu Led Zeppelin de 1969. Dando um bocadinho mais no tempo, também daquelas bandas, e já o disse também várias vezes aqui no canal, mais pesadas, que eu sempre gostei, os AC/DC com o seu fantástico Back in Black de 1980. E o AC/DC poderia ter trazido aqui este Back in Black, poderia ter trazido até o álbum anterior, o I Hate Well, ainda com o Bon Scott. Mas eu prefiro, não é que eu possa dizer que prefiro o Brian Johnson ao Bon Scott. Eu acho que a substituição do Brian Johnson pelo Bon Scott, aquilo foi como trocar uma nota 10 por 2 de 5, não se perdeu mesmo qualidade nenhuma. Eu dou uma ligeira preferência aqui ao Back in Black. Portanto, esse será aqui o que eu apresento hoje. Portanto, o segundo disco de hoje, AC/DC, com o seu fantástico Back in Black de 1980. Como disse, já o disse várias vezes aqui no canal, sempre tive uma apreciação grande por AC/DC. Assim como uma terceira banda de hoje, portanto, terceiro disco de hoje, também daquelas poucas bandas mais pesadas, portanto, da hard rock, que eu sempre tive um grande apreço. Portanto, o terceiro disco de hoje, portanto, é os Def Leppard com o seu fantástico Hysteria de 1987. Este é o meu preferido dos Def Leppard. Acaba por ser também o mais comercial e dos mais vendidos de sempre. Aliás, o sticker ali diz exatamente isso. É um disco, até tem pitadas, tem baladas quase ali a roçar o pop rock, mas acaba por ser ainda um disco que se insere no hard rock, portanto, e é daqueles discos míticos e que eu sempre gostei, uma banda que eu sempre gostei. Portanto, o terceiro disco é os Def Leppard com o seu fantástico Hysteria. Saindo então aqui do hard rock, entrando para outro género musical que eu, não sendo um grande apreciador, ainda tenho um material considerável e há bandas que eu gosto mais do que outras, está bem? Portanto, estamos a falar aqui do grunge. Portanto, o quarto disco de hoje, o primeiro de grunge, é os Nirvana, claramente aqui com o seu mítico Nevermind de 1991. E Nirvana, eu na altura comprei o Nevermind, mal ele saiu, ele começou logo a ter muita fama. Na altura comprei em cassete original, depois mais tarde comprei em CD e há cerca de 2 anos e meio adquiri esta edição em vinil. Pá, fantástico mesmo, ainda passei a gostar muito mais do álbum do que gostava. Portanto, fantástica edição em vinil.
Um álbum fantástico, dispensa apresentações. Nirvana marcam claramente o grunge, portanto, 1991. Nevermind Nirvana. Indo aqui para 92, portanto, o quinto disco de hoje. Esta já não posso dizer que seja uma banda que eu sempre gostei. E depois eu explico já porquê. Portanto, o quinto disco de hoje é os Alice in Chains com o seu fantástico Dirt, de 1992. E eu nem sempre gostei. Portanto, Alice in Chains é uma banda que eu ouço com mais frequência nos últimos 5, 6 anos. Porquê? Porque quando estava a tirar o meu curso na universidade, tinha um colega de casa que ele ouvia praticamente Alice in Chains de manhã à noite. Portanto, ele só ouvia Alice in Chains e Faith No More. De modo que eu criei na altura uma aversão a essas duas bandas, porque aquilo era mesmo até a exaustão, Alice in Chains e Faith No More. Aqui há uns anos, 5, 6 anos, só ouvi começar a tentar Alice in Chains, nomeadamente o Unplugged. E digo claramente, para mim, o Unplugged dos Alice in Chains é o meu Unplugged preferido de sempre, de todos. Aqui o Dirt, de 92, é o meu álbum preferido dos Alice in Chains. Apesar deste, portanto, isto é uma reedição comemorativa, penso que foi dos 30 anos do álbum, não é nada de extraordinário, portanto, a roçar mesmo o fraquinho. Em termos de álbum, é o meu preferido dos Alice in Chains. Portanto, este ano que acabou agora, portanto, 94, saiu uma reedição, mas isto acaba por ser um EP do Jar of Flies. E sim, esta é uma edição muito boa mesmo. Mas isto é um EP, estamos a falar em termos de álbum, o meu preferido dos Alice in Chains, apesar da edição não ser nada de extraordinário, aqui claramente o Dirt, de 1992. Fechando aqui então o grunge, o sexto disco de hoje. Eu estive muito na dúvida entre dois, mas a minha preferência vai sempre ligeiramente para este, portanto vou trazer este aqui. São, obviamente, não podia deixar de ser os Pearl Jam com o seu Versus, o seu segundo álbum de estúdio de 1993. Poderia ser também, eu aqui sei que estou pela minoria, a maior parte das pessoas vai para o Ten, o álbum de estreia. Eu dou uma ligeira preferência ao segundo, talvez porque tenha a minha música preferida deles, a Daughter. E este não tenho, portanto, eu Pearl Jam em vinil tenho duas coletâneas, portanto são 2 volumes, e um álbum ao vivo. Este sempre o quis ter, este Versus e o Ten sempre quis ter em vinil, mas as reedições que existem em vinil não eram nada famosas, mas isso foi resolvido na última reedição que foi feita, portanto é uma edição com 2 vinis, 45 rotações por minuto, que parece que está francamente boa. Quando tiver a oportunidade disso, e certamente que irei adquirir em vinil. Portanto, o sexto disco, fechando o grunge, Pearl Jam com o seu Versus. E então aqui para outro género musical que também não é de todo dos meus preferidos, mas esta é também daquelas bandas, e eu já mencionei aqui no canal também isso, que eu sempre gostei. Portanto, vamos entrar aqui, são 2 de punk rock. Portanto, a começar aqui pelo sétimo de hoje, os The Clash com o seu fantástico álbum de estreia homónimo, chamado também The Clash. Eu já o apresentei aqui no canal, à altura em CD, ainda nem o tinha em vinil, adquiriu em vinil no ano passado, portanto 2024. É um dos meus preferidos dos The Clash. Sempre gostei de The Clash e estou à vontade para dizer isso, até porque assim, dos primeiros CDs que eu tive, lembro perfeitamente, foi uma coletânea dos The Clash. Talvez o terceiro ou quarto CD que eu comprei foi uma coletânea dos The Clash, The Story of the Clash. Mas eu, apesar de talvez não seja o meu preferido dos The Clash, o meu preferido dos The Clash é o London Calling, este talvez seja o meu segundo preferido, e tem aqui uma música que eu adoro mesmo, Polythan Thieves. Não sei porquê, mas sempre vibrei muito com esta música. Portanto, o sétimo disco de hoje, o primeiro de punk rock, The Clash, com o seu álbum de estreia homónimo, chamado também The Clash. O oitavo disco de hoje, e portanto o segundo de punk rock, e este é um disco que marcou muita coisa, marcou ali claramente os anos 90 e marcou o início ali de muita coisa, que levou até
ao surgimento de bandas, ou seja, alavancou o aparecimento de outras bandas, está bem? Portanto, obviamente é o Green Day são os Green Day com o seu fantástico Dookie, está bem? De 1994, portanto, ali bem no início de 1994, na altura adquiriu em cassete original, depois uns anos mais tarde em CD, e há cerca de um ano e meio adquiri o vinil. Portanto, é um álbum que eu sempre gostei, também ouvi-o até à exaustão, nomeadamente por causa dos dois singles principais, o When I Come Around e a Basket Case. Portanto, é um disco que eu estou à vontade em dizer que sempre gostei, e sempre tive um certo, apesar de não ser um grande fã de Green Day, tem algum material deles, mas este será sempre o meu disco preferido dos Green Day, Dookie, de 1994. O nono disco de hoje, e este é caso único, portanto é um género musical que eu não gosto mesmo nada mesmo. Este obviamente será o único artista dentro do género musical que eu gosto, mas hoje posso dizer que gosto mesmo muito, 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 muito. E se eu tivesse a fazer este vídeo há ano e meio atrás, portanto era daqueles artistas que eu apreciava, mas sem grande entusiasmo. Portanto, eu estou a falar aqui, portanto, do nono disco de hoje, Bob Marley com o seu Exodus. Já o disse aqui, este disco marcou uma viragem. Este disco em específico, portanto, este vinil nesta edição. Portanto, eu até então, Bob Marley para mim era um artista de coletâneas. O que eu tinha de Bob Marley, quer em CD, quer em vinil, portanto, para mim Bob Marley bastava isto, portanto, esta coletânea, a famosa coletânea dele, a Legend, com o seu álbum ao vivo. Portanto, não sou nada mesmo fã de reggae, apreciava QB o Bob Marley, calhou comprar esta edição em vinil, e mudou-me completamente, varreu-me completamente. Foi dos discos que mais me marcou assim numa primeira audição. Fantástico mesmo. Este disco nesta edição aqui é uma autêntica viagem mesmo. Tanto é que depois disso já adquiri muitos vinis aqui do Bob Marley. Aliás, esta semana ainda me chegou outro que eu nem sequer o tenho aqui à mão. Está na outra sala. Isto foi tudo comprado já depois ali este é o outro ao vivo dele, Babylon by Bus. E esta semana, como disse, ainda me chegou outro. Portanto, tudo alavancado ali pelo som do Exodus. Portanto, o 10º disco de hoje, portanto, estes últimos 3, portanto, insere-se também num estilo musical que não é de toda a minha praia, apesar de apreciar uma ou outra coisa, não é de toda a minha praia, portanto estamos a falar de música eletrónica. E este aqui, então, o 10º, eu já o trouxe várias vezes aqui no canal, também é dos discos que mais vezes falei aqui no canal, e disse na altura que foi o disco até hoje que mais tempo demorou a gostar. Portanto, estamos a falar de mais de 25 anos. Portanto, eu estou a falar dos Left Field com o seu fantástico Leftism. Claramente o disco até hoje que mais tempo demorou a gostar. Portanto, ele demorou muito tempo a gostar de Doors. Demorou-me algum tempo, uns bons anos, a gostar de Joy Division, e hoje em dia sou um fã acérrimo de Joy Division. Posso dizer que sou um fã também considerável de Doors. Aliás, fechei esta semana a discografia em vinil dos The Doors na fase do Jim Morrison, que é basicamente a fase que interessa. Posso dizer que hoje em dia sou um fã QB de Doors. Mas aqui os Left Field, aqui com o Leftism, isto foram mais de 25 anos. Portanto, o disco saiu em 95. Eu na altura ouvi-o porque as críticas eram muito boas e eu lia muitas revistas de música. Achei pavoroso. Uns anos mais tarde, ali no início dos anos 2000, adquiri-o em CD porque eles estavam a um preço mesmo muito barato. Tentei outra vez ouvi-lo, não entrou, e ali no início
penso que ali por volta de 2020, por acaso dei-lhe uma nova oportunidade e mudou completamente a minha perspectiva. Tanto é que eu adquiri depois até mais recentemente em vinil, eu penso que isto ainda foi foi o ano passado, talvez, no início de 2024, adquiri-o em vinil e é um disco que hoje em dia eu uso com muita frequência, não sendo eletrónica muito de toda a minha praia, é um disco que eu gosto muito. E hoje, não posso dizer que é um dos discos que eu sempre gostei, uma banda que eu sempre gostei, mas hoje em dia gosto muito. Portanto, o 10º, os Left Field com o seu fantástico Leftism. Aliás, este disco, eu disse na altura quando apresentei, ele só não ganhou o Mercury Prize, ficou em segundo lugar, perdeu para o Dummy dos Portishead, está bem? O 11º, também inserido música eletrónica, aqui música de dança, é um álbum muito mais recente que o Leftism, mas mesmo assim já tem mais de 10 anos. Portanto, são os Daft Punk com o seu fantástico Random Access Memories de 2013, acabou por ser o último disco de estúdio dos Daft Punk, eles entretanto terminaram, mas ele teve muito sucesso mesmo. Aliás, ele ganhou o Grammy de melhor álbum do ano nos Estados Unidos e na lista que eu costumo referenciar da Rolling Stone, ele aparece na lista dos 500 melhores álbuns de sempre, na posição número 295. Portanto, é um álbum fantástico. A gravação é estranho porque 2013 ainda não havia aquele revivalismo, estava a iniciar-se o revivalismo do vinil, e este disco foi projetado, já foi concebido para vinil, para ser ouvido em vinil, e aparece frequentemente citado como uma referência para ser ouvido em vinil. Portanto, é um excelente disco dos Daft Punk. Também não é de toda a minha praia, mas é daqueles discos que dá gosto a ouvir em vinil. Fechando então aqui os discos de hoje, portanto o 12º, este é daqueles que infelizmente não tem em vinil. Infelizmente não tem em vinil, gostaria muito de ter em vinil. Este é daqueles que eu sempre gostei mesmo. Se o Leftism dos Left Field demorou muito a gostar, este sempre gostei, mal ele saiu. Portanto, eu estou a falar, mas é assim, também do artista nunca mais gostei de nenhum álbum. Gostar no sentido de gostar muito, como gosto deste aqui. Portanto, eu estou a falar do Play do Moby, que fechou ali o século passado, portanto, 1999. Acho este disco fantástico mesmo. Eu adquiri na altura, mal ele saiu em CD, e acho este disco também fabuloso. Não é só música eletrónica. Aliás, o Moby, quando este disco saiu, estava a equacionar acabar a carreira porque ele não tinha sucesso, e depois este disco alavancou completamente a carreira dele. Tem músicas fabulosas. A Porcelain é das minhas preferidas, é das minhas preferidas sempre. A Natural Blues, portanto este disco aqui é fantástico mesmo, é bom do princípio ao fim, não tem músicas más. É uma grande falha minha ainda não ter adquirido em vinil. Portanto, para fechar o vídeo de hoje, Moby com o seu fantástico Play de 1999. Pronto, e por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo. Uma boa tarde.